Bom dia, Terceira IPI. É um prazer estar com você mais essa manhã. Uma manhã com um clima muito agradável, um sol bonito. Um dia perfeito para a gente falar que Cristo vive. A gente poder anunciar que Cristo vive, que Ele é o nosso Redentor. Então eu gostaria que você pegasse seu celular agora. Pega aí, você está sentadinho no seu sofá, pega seu telefone. Começa a compartilhar esse link para os seus amigos, para a sua família, para que outras pessoas também possam receber essa mensagem dessa manhã, para que a gente possa cultuar a Deus com muita alegria, com muita unidade, porque hoje é um dia muito especial para nós. A Páscoa talvez seja o feriado mais importante para o cristão, porque quer dizer que nós fomos salvos, libertos do pecado. E antes da gente falar do domingo de Páscoa, da ressurreição, eu gostaria de lembrar você rapidamente sobre a sexta-feira da paixão. Na sexta-feira, o dia que o nosso Senhor Jesus foi preso, no dia que o nosso Senhor Jesus foi ali capturado, que ele teve a última ceia, nesse dia que ele foi morto, nesse dia que ele foi crucificado, ele fez uma obra na cruz impressionante, que é muito importante para as nossas vidas. Muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus. Muitas vezes a gente tem vergonha de pedir perdão para Deus, mas eu queria te dizer que na sexta-feira da paixão, Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Em 1 João, no capítulo 1, quando ele fala que para você confessar os seus pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar, é justamente isso. Cristo morreu na cruz, e na cruz o Deus Pai atinge Cristo Jesus, saciando toda a sede de justiça. Ali ele levou todo o pecado, toda a culpa do pecado. Por isso que quando Deus nos perdoa, é um ato de justiça, porque ele já cobrou esse pecado em Cristo Jesus na cruz. Então, que você tenha essa mentalidade de que você é liberto do pecado por conta do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E para a gente compreender um pouco mais dessa obra de Cristo na cruz, a gente vai ler um texto, Isaías 53. Então abra sua Bíblia, Isaías 53. Nesse texto é muito legal porque ele vai falar um pouco das características de Jesus, que ele era um homem que foi rejeitado, um homem que não tinha nada que atraísse as pessoas. Depois vai falar que ele tomou sobre si as nossas dores, e depois, a partir do verso 10, vai falar que Deus esmagou ele na cruz, justamente para que eu e você, para que nós fôssemos libertos do pecado. Vamos ler esse texto que é impactante, é um texto muito importante para nós. Quem creu em nossa mensagem, e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito.
pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derrotou sua vida até a morte, ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só, oração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 até o verso 18, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, o verso de número 1 e o verso 18. Vamos proceder à leitura bíblica. Verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram até o sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasses, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e anunciou aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Porque ele vive, eu e você podemos crer na esperança da ressurreição e da vida eterna.
Deus enviou seu Filho amado para mim salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, mas você tem a certeza, então ali terei vitória. Vamos ver Jesus, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Cante aí na sua casa, vamos lá. Por querer ver, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, que a minha vida é a sua vida, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos,
fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Louvai ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que nele está, o adorarão e Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós aqui reunidos e a todos que estão neste momento acompanhando o culto das suas casas. Juntos estamos cultuando a Deus, independente do espaço geográfico. Temos dito isso há 1 ano já, né? Pouco mais de 1 ano, e juntos, mesmo distantes, mas com os corações aproximados. E nesta manhã, uma manhã muito especial. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, deixe-me te falar como foi a primeira Páscoa. Rapidamente, a primeira Páscoa
foi marcada por um ritual de partida, um ritual de despedida de 430 anos de escravidão do povo hebreu no Egito. Aprove a Deus que naquele ano, naquele mês, naquele dia, naquela noite específica, houvesse libertação. E aí Deus dá uma série de recomendações, algumas delas é que a Páscoa teria que ser celebrada com rapidez, com pressa. Deus diz aos homens, aos pais de família, fiquem com o cajado na mão, em posição de partida, fiquem com os lombos cingidos, isto é, prontos para correr se necessário for. Disse para as mulheres, mãe de família, façam pão e não façam com fermento, para não ter que esperar o pão levedar, todo aquele rito do pão sendo preparado, não façam rapidamente, sem fermento mesmo, deixem tudo preparado para, na pressa, a hora que for dada a palavra de ordem, toda a multidão de escravos sai para a liberdade. Esta foi a primeira Páscoa. Também Deus orienta a respeito de uma refeição. A Páscoa seria celebrada com um cordeiro que seria morto. Acabamos de cantar isso. Um cordeiro que seria imolado em cada família. Então, centenas de milhares de cordeiros foram imolados naquela noite para que cada família comesse o cordeiro inteiro. Isso tem a ver com a pessoa de Cristo, sendo morto ele na cruz do Calvário para a salvação e alimento do ser humano, alimento espiritual. Também as ervas amargas, que simbolizavam o tempo amargo de escravidão que se foi, que deve ser lembrado, não para a tristeza, mas deve ser lembrado para a alegria de que este tempo já passou. Mas há uma figura muito emblemática e sobre ela que eu quero falar hoje, a figura do sangue, um sangue enigmático que tinha o poder de salvar, trazer a vida ou trazer a morte, o sangue do cordeiro. E a ordem foi que o sangue do cordeiro imolado fosse colocado todo numa bacia e cada família manchasse a parte de cima da porta, no lado de fora os umbrais da porta, e esta marca traria a redenção, a salvação, porque naquela noite haveria morte também para os primogênitos de cada família dos egípcios. E Deus disse, a casa onde tiver a marca do sangue, o anjo da morte passará de largo e não visitará esta casa. O primogênito vai se salvar. A casa que não tiver a marca do sangue, morre o primogênito. Isso dá a ideia de que o primeiro, o principal dos filhos, o símbolo da vida, o símbolo das outras gerações, morreria sem a marca do sangue. Pois bem, capítulo 12, se você já abriu, deu bastante tempo para abrir Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aí versículo 21 em diante. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre.
E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, às nossas almas, e o Senhor nos dê a graça de celebrarmos a Páscoa, lembrando do teu sacrifício, lembrando do teu sangue vertido por nós, sangue este que é lembrado até o confim dos tempos, sangue este que será celebrado inclusive no céu, um dia quando lá estivermos. Senhor, dá-nos graça para neste dia, lembrando-nos da Páscoa, lembrando-nos da ressurreição, mas também lembrarmos-nos do sacrifício do Senhor Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Alguns pensamentos, alguns sinais nos trazem este sangue emblemático do qual eu falei. Pois bem, o que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite de juízo de Deus era o sangue nas portas. Então, o primeiro sinal do sangue, o primeiro significado era distinção. E nos versículos 13 e também no 23 que nós lemos, fica muito claro isso, que haveria morte, mas haveria livramento. E o limiar era uma mancha discreta de sangue por cima das portas. Apesar de uma mancha discreta, um grande significado e uma possível consequência: vida ou morte. Mesmo um primogênito hebreu poderia morrer se na casa daquele hebreu não estivesse ali a marca do sangue. Então a questão não era ser egípcio ou hebreu. Naquela noite a questão era ter a marca do sangue ou não tê-la. Eu li a respeito de uma lenda judaica que naquela noite da destruição no Egito, uma criança, um primogênito de uma família, tinha ouvido dizer que à meia-noite o anjo da destruição, o anjo da morte, passaria por toda a terra do Egito. E passaria também pela terra dos escravos, pela casa dos escravos, passaria pelas ruas. E lá pelas 11 da noite, ele se virava de um lado para o outro e não conseguia dormir. O pai procurou acalmá-lo, dizendo: filho, durma, não tem perigo. Ele disse: pai, eu não consigo dormir. Você tem certeza que manchou a porta com o sangue do cordeiro? Sim, filho, eu pedi para que o meu melhor amigo manchasse a porta por mim e ele prometeu que eu faria. O filho se levantou rápido da cama e disse: pai, você acreditou no seu melhor amigo. Não foi você pessoalmente que manchou a porta. Não, filho. Mas meu amigo nunca me decepcionou. Eu sempre acreditei nele. Ele prometeu que o faria. E faltava 5 minutos para a meia-noite. O filho tomou o pai pelo braço e disse: pai, vamos lá conferir. Vamos lá para o lado de fora. Talvez ele tenha esquecido, e quando chegaram, realmente o sangue não estava lá. O melhor amigo havia esquecido. E o pai, desesperado, correu para dentro de casa, pegou a bacia, pegou o hisopo e passou, manchou. E quando ele estava ainda terminando de fazer a mancha do sangue na porta, deu a meia-noite e ouviu-se o bater das asas do anjo da morte, passando pelas redondezas. Filho e pai entraram para casa e o filho abraçou o pai e disse: papai, era mais 5 minutos e eu estaria morto. Na verdade,
pensando em mim, em você, pensando em todos nós. Só existem duas categorias de pessoas: aquelas que têm o sangue da redenção e aquelas que ainda estão debaixo do jugo da escravidão do Velho Egito. Aquelas ainda que não conheceram o Deus da libertação, aquelas que ainda não celebraram o Cordeiro da salvação. Um dia nós todos nos apresentaremos diante do juízo de Deus, todos nós estaremos diante do trono branco do Senhor. E o que vai importar naquele dia não é a minha e a sua religião. O que vai importar naquele dia não será as minhas ou as suas obras. O que vai importar naquele dia não são os méritos, nem os dons, nem a formação acadêmica, nem o nível social. Não, nada disso. O que vai importar é se eu e você temos a marca do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Um sinal distintivo, um sinal entre salvos e perdidos. E como eu já falei, este sinal é tão importante que um dia no céu ele será celebrado, fazendo alusão à primeira Páscoa. Porque em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, quando o céu está chorando porque não há quem abra o livro da história, não há quem desvende a história, os livros selados. E de repente alguém diz: está aqui quem pode abrir o selo. E aí, fazendo menção ao Cordeiro de Deus, ele diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. O sangue do Cordeiro, o sangue da distinção. Um segundo sinal, um segundo significado é que é o sangue da salvação. Onde o anjo da morte via o sangue, não entrava, porque ali a obra de salvação já estava completa. Um sacrifício feito com o Cordeiro, uma família apta para celebrar a libertação e a Páscoa. O sangue já tinha afastado a espada do juízo de Deus. Os filhos de Jacó não eram melhores do que os egípcios. Não eram menos pecadores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos. Mas o que lhes salvou foi o sangue. Na noite da primeira Páscoa, o sangue também significava salvação. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está salvo e justificado. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que passaram pela marca do sangue. Martinho Lutero, século XVI, estava exilado, guardado no palácio do príncipe da Alemanha, porque ele estava sendo perseguido e a morte lhe era iminente. Então eram momentos muito tensos, eram momentos em que a sua vida estava em jogo. Nesse período ele traduzia as escrituras e também compunha alguns hinos, e a reforma protestante ia acontecendo. E certa noite ele sonhou que se achava perante o trono do juízo de Deus. E o ambiente era todo de mármore, colunas de mármore, e Satanás adentrou aquele ambiente, e naquelas colunas de mármore o diabo começou a escrever os pecados de Lutero. E eram muitos, e foram preenchendo algumas daquelas colunas, e Satanás zombava de Lutero, dizendo: olha, tudo isso está acontecendo, mas daqui a um pouco nada mais será importante, e tudo isso vai passar, você é um pecador. E foi escrevendo. O coração de Lutero se afundou em desespero naquele sonho. Então ele lembrou-se da cruz de Cristo e do Cordeiro pascal. Ele lembrou-se do Cordeiro imolado pelos nossos pecados, Jesus Cristo. E com autoridade ele se levantou naquele julgamento e tomou uma bacia com o sangue de Cristo e começou a pintar e apagar todos aqueles pecados, e ele bradava:
o que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele ia dizendo isso, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e ia pintando as colunas, e ia apagando os pecados, até que ele chega e pergunta a Satanás: você tem mais algum pecado a escrever? Escreva. Eu tenho certeza que tenho outros tantos ainda que você não escreveu, mas tantos quantos você escrever, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue da salvação. Terceiro sinal é o sangue do sacrifício expiatório. Versículo 27. A Páscoa era uma festa, mas também um sacrifício. Interessante isso, um sacrifício, mas também uma festa. Uma vida se esvaía em cada Páscoa dos judeus, e na primeira Páscoa foi assim também, para que outra fosse salva. Um cordeiro morria para que uma família fosse salva. Era mais ou menos esta conta, um cordeiro por família. Imagina-se por aí 600 mil cordeiros morrendo numa só noite no Egito. A morte do animal, do sacrifício, era a garantia de que a vida do pecador estava preservada. Um cordeiro morreu para que os hebreus fossem salvos. Da mesma forma, no cristianismo, na cruz do Calvário, é este o significado da morte de Cristo. Ele não morreu como um mártir. Ele diz: eu dou a minha vida, eu a dou por resgate de muitos. Cristo morreu por nós. Ele carregou os nossos pecados para a cruz do Calvário. E no sangue de Cristo temos a segurança de um sacrifício completo que nos outorgou o perdão, a purificação, a justificação e a vida eterna. Na antiga aliança, no hebraico, se referindo ao sacrifício do cordeiro, a palavra em hebraico era kippar, que quer dizer expiar. Literalmente significa cobrir o pecado, encobrir, de modo que ele não fique visível. Mas quando vamos para o Novo Testamento, esta palavra se reveste de um significado mais profundo ainda, que é hilasmos, que é propiciação, que não é a mesma coisa como alguns dizem, propiciação e expiação. A propiciação vai muito além, é a satisfação da santa justiça de Deus, no seu infinito amor, e também na sua infinita justiça, e também na sua infinita santidade. Tudo isso satisfeito no sacrifício, tudo isso conciliado num único sacrifício, o sacrifício de Cristo. E, portanto, não há mais um encobrir do pecado, mas do tirar o pecado. E é por isso que neste discernimento, João Batista diz a respeito de Cristo, quando Cristo está vindo para o batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele não usa a palavra expiação, ele usa a palavra propiciação. Ele tira o pecado, ele desarraiga o pecado, a escravidão do pecado, o velho Egito. Hebreus 9:12. Não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue que entrou ele no Santo dos Santos, uma vez por todos nós. Falando do sacrifício de Cristo. Uma vez, na cruz do Calvário, ele satisfez a justiça de Deus. A palavra sangue é mencionada na Bíblia 460 vezes. Jesus a menciona 14 vezes falando do seu sangue em forma de sacrifício expiatório para que nós tivéssemos vida. A razão dessa ênfase é que pelo derramamento do sangue de Jesus é que nós fomos salvos, a pena do nosso pecado foi paga, ele nos redimiu, ele nos santificou, ele nos purificou, ele nos justificou, ele nos lavou, ele nos uniu ao Pai, ele nos comprou, tudo isso pelo seu sangue, através do seu sangue. Para que você entenda melhor o que é a propiciação. Entre 1940 e 1945,
cerca de 4 milhões de pessoas foram executadas no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca da metade eram judeus, a outra metade eram presos políticos. Escapar daquele campo de concentração era uma missão quase impossível, mas não era impossível. Os alemães inventaram uma maneira mais eficiente de intimidar cada pessoa que tentasse escapar ou que escapasse. Para cada um que escapasse do campo de Auschwitz, eles arbitrariamente escolheriam outros 10 prisioneiros e esses 10 morreriam de fome e exposição ao frio intenso. Em julho de 1941 houve uma fuga e uma lista de 10 pessoas foi lida e estava lá o nome de Franciszewski Ganojewski, sei lá se acertei esse nome, tentei pelo menos, mas era um judeu polonês. Seu nome foi lido e ele implorou por misericórdia porque tinha esposa e 2 filhos. Voluntariamente, um homem chamado Maximilian Kolbe deu um passo à frente e disse: pode deixar, eu morro por ele. Eu dou a minha vida. Era um padre franciscano que estava preso lá porque tinha desafiado as autoridades nazistas. O comandante permitiu que Kolbe desse a sua vida e isso acontece então em 14 de agosto. Ele morre e mais tarde a guerra se acaba e o Franciszewski se encontra novamente com a esposa, os filhos, reconstrói a vida e a cada ano, dia 14 de agosto, ele lembrava-se da morte do Kolbe, que deu a vida por ele. Alguns anos atrás, uma rede de televisão fez uma entrevista com o Franciszewski e ele mostrou no quintal da sua casa em Varsóvia uma placa, como uma placa de mármore, como uma placa que vai num jazigo, num túmulo, escrito as seguintes frases: Maximilian Maria Kolbe, morto em 14 de agosto de 1941. E embaixo em letras garrafais, dizendo: ele deu a vida em meu lugar. Esse é o paralelo que temos entre alguém que dá a sua vida. No entanto, Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna. Eis a grande diferença. Voluntariamente, Ele dá a sua vida para que eu e você tenhamos vida eternamente com Deus. Eternamente. Concluindo, há um lindo hino na harpa cristã, um dos principais hinários do nosso país, hino 192, que diz: pelo mundo brilha a luz desde o que morreu Jesus, pendurado lá na cruz no Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. E o refrão diz: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. E a última estrofe: és um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. No Calvário verteu o precioso sangue da distinção, da salvação e do sacrifício. Não esqueça isso quando estiver celebrando a Páscoa. Distinção, salvação
e sacrifício. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra pregada, anunciada, nesta manhã, neste dia, chegue a corações, a vidas, chegue e transforme. Chegue e cause impacto. Chegue e destrua a vida de escravidão do velho Egito, de pecado. E o Teu sangue traga libertação, distinção, salvação, o sangue sacrificial que um dia verteu no Calvário. Senhor, a Páscoa dos judeus já aconteceu. Era apenas uma profecia daquilo que iria acontecer. Era apenas uma profecia do que um dia no Calvário iria acontecer. Sacrifício perfeito, sangue perfeito. Que não nos tiraria de uma nação terrena, uma escravidão terrena, apenas, mas da escravidão espiritual, e nos levaria para a vida eterna com Deus. Obrigado pelo Calvário, obrigado pela cruz. Te louvamos, ó Deus, neste dia, em nome de Jesus. Senhor, se alguém neste dia está longe dos Teus caminhos, ao ouvir esta palavra, reconcilie-se contigo. Ó Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, trazendo aos pés da cruz homens e mulheres que precisam ter um encontro com este sangue redentor. Amém e amém. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo faz a seguinte recomendação: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse é o momento que eu quero te convidar a fazer esse autoexame. É o momento em que nós paramos para refletir a respeito de tudo isso que foi ministrado aqui, mas também de colocar diante do Senhor os nossos pecados, confessar diante dele as nossas falhas. E eu quero nesse primeiro momento que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você aí no seu lar pudesse colocar de joelhos e ter esse momento de quebrantamento, de contrição, de confissão. Como o Gui falou no início, para que os nossos pecados fossem perdoados foi necessário o pagamento da dívida. Não é uma graça barata, é uma graça preciosa que custou o sangue do Filho unigênito do Pai. Amém? Vamos fazer essa oração, esse momento. Senhor, nesse momento nos achegamos diante de Ti para confessar os nossos pecados, para reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas, que são tantas, Pai. Nós pecamos, Pai, por obras, por palavras, por pensamentos, e nós constantemente, Pai, erramos e precisamos, Pai, do Teu perdão. Nós reconhecemos, Pai, que nós sem Ti não somos nada, não temos, Senhor, como de alguma forma nos achegar a Ti sem que seja por meio deste sangue precioso. Por isso nesse dia nós nos arrependemos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Pai, nos limpa, nos purifica, lava-nos, Senhor, lava-nos com Teu sangue, para que nós sejamos alvos, mais alvos que a neve. Pai, nós precisamos desse perdão, nós precisamos dessa graça, nós precisamos da Tua misericórdia todos os dias, Pai. Todos os dias nós dependemos de Ti, dependemos desse amor, dependemos desse perdão. Nessa manhã, nesse momento, nós confessamos a Ti, nós quebrantamos o nosso coração, a fim de que alcancemos a Tua graça, alcancemos o Teu perdão, em nome de Jesus, amém. Convidar os presbíteros que aqui estão, o reverendo Marcos Copesca, para também estar aqui para esse momento em que vamos celebrar a ceia. Aí no seu lar, aí na sua casa, você que já preparou os elementos também, tome-os agora, esteja reunido com a sua família, assim como lá na Páscoa hebraica, no Antigo Testamento, as famílias estavam reunidas à mesa, que assim também o façamos nesse momento, nessa manhã. Senhor, eis aqui o pão que até o momento
simboliza o alimento, a nutrição. Pão que simboliza a fome que é matada. O pão que simboliza fruto da terra, que traz alimento, saciedade, e que simboliza também, Senhor, neste momento o teu corpo. Nesta mesa, Senhor, consagramos a Ti como lembrança do Calvário, como sendo o corpo Teu. Como diz as Escrituras, ele foi rasgado para o perdão dos nossos pecados. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Senhor, eis aqui o cálice que representa o teu sangue, Pai, sangue que nos trouxe salvação, remissão, purificação, propiciação, Pai. Nós te damos graça porque aqui nesse memorial, Pai, ele representa a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar a Ti. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos a Ti, também nos lares consagramos, Pai, esse que representa a alegria, o fruto da vide, em nome de Jesus. Amém. Nós aqui vamos participar da mesa do Senhor. Você aí no seu lar agora, sirva a sua família, estejam em oração neste momento, participando também da mesa do Senhor. Agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Pai, nós te louvamos, Pai, por esse privilégio, pela alegria de podermos fazer parte do teu corpo e nessa manhã celebrarmos a tua morte e a tua vida, a ressurreição que nos trouxe a esperança de que um dia, Senhor, estaremos juntos com o Senhor, assentados na mesa do Rei, participando contigo, participando ao seu lado, Pai, porque um dia o Senhor deu a sua vida por nós. Pai, esse dia tão especial, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, abrir o nosso coração e nos derramar na tua presença, felizes, alegres, porque nós sabemos que estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Nós estávamos condenados, mas fomos perdoados, justificados pelo sangue de Cristo na cruz.
Senhor, nós te louvamos nesse dia, nós te glorificamos, nós te exaltamos como igreja do Senhor, porque nós temos o privilégio de participar da tua mesa, de termos nos nossos lares as famílias reunidas, agora celebrando, louvando, glorificando o Cordeiro vivo que venceu a morte, que venceu a cruz, que está vivo, que ressuscitou. E Pai, que nesse dia o nosso coração seja animado, que o nosso coração se alegre pela esperança de que estaremos contigo um dia, ceando, celebrando e eternamente, Pai, louvando o teu nome, nos alegrando na tua presença, desfrutando da tua companhia, da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu lar, o seu domingo, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora a participação das crianças também, nesse culto tão especial de Páscoa. Geralmente elas fazem aqui uma cantata, mas o Ministério Infantil preparou com muito carinho um vídeo, e eu gostaria que você agora assistisse, dos pequeninos louvando ao Senhor. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Quando nos xingavam e diziam para ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim, Jesus se entregou para morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir na cruz. Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu, destruiu a maldição, a missão cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Vovó, canta com a gente. Sentiu toda a dor que deveria sentir. Jesus me amou até o fim. Me amou tanto assim. Até o fim. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!
boa, né? Ouvir essas crianças cantando e já, desde tão nova, aprendendo sobre o sacrifício de Cristo na cruz. É realmente emocionante ver as crianças da nossa igreja cantando. E pensando justamente nas crianças, nos adolescentes, nos pré-adolescentes do King's Kids e em todo o departamento infantil, em todas as crianças e adolescentes da nossa igreja, a gente está fazendo um encontro online meia hora antes do culto. Então, hoje teve um encontro, 9h30 às 10 teve um encontro no Google Meet, tá? E, do King's Kids. Você que é criança, você que é adolescente, pré-pai, você que quiser participar, você está super convidado. Domingo que vem a gente também vai ter esse mesmo encontro com o presbítero Darcio e a Thaís, meia horinha antes do culto. Então, às 9h30 a gente vai soltar os links, o link nos grupos da igreja, tá? E você pode, meia horinha antes do culto, participar dessa reunião aí com a gente. Então, você que é pai, você que é mãe, incentive seu filho a participar, para ter esse tempinho com a gente. E também compartilhe no grupo do King's Kids uma foto, um vídeo do seu filho fazendo a meditação, orando, tendo o tempo dele com Jesus. Tá bom? Pastor? Dois avisos importantes para a nossa caminhada aí nas próximas semanas. O primeiro deles é que quarta-feira nós temos o culto, com a transmissão da Palavra de Deus, mas também presencial. Então já temos essa abertura da lei para que tenhamos o culto presencial. Alguns irmãos da igreja já estão vacinados, outros aguardando a vacina e assim por diante. Mas não deixemos de cultuar, o templo estará aberto com todas as seguranças. Você pode, assim, o templo é grande, você pode sentar um lá atrás, outro no meio, outro na frente, outro lá atrás de novo, outro na direita, outro na esquerda, de forma que estejamos juntos, adorando a Deus e principalmente orando. Nós vamos ter meia hora de oração na quarta-feira, então às 19h, venha, às 19h, para nós orarmos. Nós temos muitos motivos de oração. Também acompanhe lá nas redes sociais da igreja. Na quarta-feira nós estamos com uma série de pregações recomeçando, retomando, reconstruindo, restaurando e assim por diante, nos preparando para o que é este ano de 2021. Então, você está convidado, você que é membro da igreja está convocado, venha quarta-feira às 19h, estaremos juntos aqui para a oração e depois um momento de culto. E você pode acompanhar também, você que não pode vir, acompanhar pelas redes sociais. Pode acompanhar às 19h pelo YouTube. E no presencial às 7 já começamos, às 19 já começamos para orar. E domingo que vem, da mesma forma, estaremos juntos, adorando a Deus, glorificando a Deus, já no culto presencial. Então, domingo próximo, às 18h30, não esqueça, meia hora antes, vamos estar juntos para adorar a Deus, glorificar a Deus, celebrar. Então, domingo próximo já podemos estar juntos para o culto presencial, com todos os cuidados, volto a dizer, mas estaremos cultuando a Deus presencialmente, não esqueça disso. Vamos orar nesse momento em que encerramos esta programação. Provavelmente você vai almoçar com a sua família, vai lembrar da Páscoa. Não esqueça da mensagem central da Páscoa, aquilo que fomos nisto ministrado neste culto. Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos por esses momentos preciosos na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta manhã. Alguns vão estar assistindo à noite ou durante a tarde, mas que da mesma forma sejam edificados. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela ceia do Senhor, pela participação online das crianças. Te louvamos, ó Deus, pelos momentos de louvor e adoração na tua presença. Senhor, queremos nos lembrar daqueles irmãos que tanto precisam das nossas orações e da nossa intercessão. E nós queremos orar por todos, ó Deus. Queremos colocar diante de ti as famílias enlutadas. Queremos colocar, ó Deus, aqueles que nesta semana perderam seus queridos. Queremos colocar na tua presença,
pedir graça e misericórdia do Senhor. Senhor, aqueles que estão enfermos, nós colocamos diante de Ti. O Luciano e a Gelce, o Paulo Amado, nós colocamos na Tua presença. Outros tantos, ó Deus, outros pedidos de oração que chegam pelos grupos de WhatsApp, nós colocamos na Tua presença, pedindo graça do Senhor, misericórdia do Senhor, cura, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Senhor, despede-nos na Tua paz neste culto, que ao irmos para os nossos lares, ou aqueles que já estão nos seus lares, continuem a celebrar, porque o culto, Senhor, não termina, ele continua. Continuamos na Tua presença, continuamos Te adorando ao longo do dia, ao longo da semana. Que assim seja em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos, conosco e com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, feliz Páscoa. Fique com Deus.